Epa, vamos lá, rapaziada. Então vamos entrar agora nos métodos de análise imediatas, também chamado de separação de misturas. Então vocês já conhecem o que é um sistema homogêneo, o que é um sistema heterogêneo, correto? Então agora a gente vai aprender a separar esses sistemas, tá certo? Então existem várias metodologias, nós vamos estudar uma parte delas nessa semana, tá ok? Então vamos a elas, né? O primeiro método de separação aí, a catação. Catação é um método bem modesto, bem simples, né? É quando você pode separar pelas mãos ou usando uma pinça, tá? Um material que seja mais denso, ou melhor, que seja maior, tá? Que seja de fácil acesso para você de fato catar. Então eu estou botando exemplos aí, ó. Um primeiro exemplo, catar feijão. Você pode também, você tem uma mistura de areia e pedra. Você pode simplesmente meter o mãozão lá, né, galera? E tirar essa pedra, sem problema nenhum. Tá certo? Então, exemplo, é um método de separação bem rústico. Segundo exemplo, a levigação. A levigação é quando você consegue arrastar com água o material que seja mais leve, que seja menos denso, tá? Então, um exemplo muito comum são nos garimpos, tá? Nas mineradoras, o que eles fazem? Eles usam uma bateia, uma bacia, como tem nessa foto aí. Então o cara fica lá dentro do rio, normalmente, lavando a areia, tá? Com a possibilidade de que existam pedras preciosas, ou ouro, né? Como eu coloquei como exemplo aí. Então ele vai lavando aquela água, né, com a areia. E aí, no caso, essa areia que é menos densa vai ser arrastado pela água, tá certo? E o ouro que é mais denso, ele vai ficando retido. Eles usam ainda, tá? Complementando o método de obtenção de ouro, eles usam também o mercúrio depois. Porque quando você joga mercúrio numa mistura com possibilidade de ouro, o mercúrio se liga ao ouro, forma uma liga metálica chamada amálgama. Então o cara remove depois essa amálgama, uma liga de ouro com mercúrio, e aí faz a vaporização do mercúrio. O mercúrio é vaporizado com o devido cuidado, porque é um metal pesado, é um metal extremamente perigoso para os seres humanos, tá? Então tem que ser feito num sistema fechado, né? Com um exaustor para conseguir absorver esse mercúrio. Então, ao final do processo, o ouro ele é separado, tá? Isoladamente, então, dessa amálgama, tá ok? Próxima separação aí, ó, a imantação, também chamado de imantização, ou ainda separação magnética. É quando você usa um ímã, tá, ou um eletroímã, para atrair um material que tenha finalidade pelo ímã. É necessário que esse metal, né, esse material seja chamado de ferromagnético, tá certo? Muito importante vocês saberem também, pessoal, que nem todo metal é atraído por ímã. Eu acredito que vocês já viram experiências assim. Às vezes você pega um ímã e você vê que algumas moedinhas não são atraídas pelo mesmo, tá? Então lembrem-se, são 3 metais atraídos por ímã: ferro, cobalto e níquel. Esses 3 metais, então, são chamados de ferromagnéticos. O exemplo que eu tenho para vocês aí mostra, no caso, a separação de enxofre em pó com ferro em pó. Então tá aí, né, o ímã atraindo o ferro, tá? Observação, meus amigos, eu consigo separar por imantação uma mistura de ferro e alumínio, porque só o ferro é atraído por ímã. Apesar de o alumínio ser um metal, ele não é atraído, tá certo? Show de bola. Seguindo. Ventilação. Ventilação é usar uma corrente de vento para arrastar, para empurrar o material mais leve, tá? Um exemplo clássico, separar amendoim torrado da casca. Ali, quando alguém torra amendoim, após torrado, você consegue separar facilmente o amendoim da casca, né? Tirar a casquinha do amendoim. Porém, ainda ele fica no mesmo meio, no mesmo sistema. O que a gente faz, então? Você pode assoprar. Quando você assopra, o vento empurra, o vento arrasta a casquinha, tá? Outro exemplo muito comum que a gente vê na ventilação é quando você separa as casquinhas do alpiste do passarinho. O passarinho vai comendo alpiste e as casquinhas vão ficando por cima, tá? Do potinho. Quando você assopra o material mais leve, o material menos denso, no caso, a casquinha ela vai embora
E o alpiste fica no potinho, tá? Então, daí mais um exemplo de ventilação. Peneiração ou tamização. Queridos, esse método de separação é utilizado para separar dois sólidos de tamanhos diferentes, onde você usa uma peneira, tá? Essa peneira tem poros e o material mais finamente separado atravessa a peneira. O material, então, de poros, ou melhor, de grânulos maiores, né, de dimensão maior, fica retido na peneira, tá certo? É muito importante dizer que a peneiração ela é utilizada para separar dois sólidos, tá, de tamanhos diferentes. O material menor passa pela peneira, o material maior fica retido na peneira, tá certo? Mais um método. Dissolução fracionada. O próprio nome diz, dissolução vem de dissolver. É quando você usa um líquido para dissolver um dos participantes da sua mistura, tá? Por exemplo, aí, ó, adicionar água a uma mistura de sal e areia. Amigo, se eu jogar água, sal e areia, vamos lá, inicialmente, não dá para separar por catação, não dá para separar por ventilação, é bem bagunçado o problema aí, né? Então, o que a gente pode fazer é jogar água. A água consegue solubilizar o sal, mas não solubiliza a areia, correto? Então, o que nós vamos ter? Uma mistura heterogênea bifásica. A areia vai para o fundo e a água com sal vai ficar em cima. Então, depois eu posso separar isso aí, continuar a separação, tá? Por uma filtração, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E depois uma evaporação, tá certo? Mas, enfim, a dissolução fracionada é o ato de você adicionar um líquido numa mistura para dissolver um dos participantes dessa mistura. Segue, flotação. Flotação lembra, parece dissolução, mas não é. Na flotação você também vai adicionar um líquido, tá? Numa mistura, só que esse líquido não vai dissolver ninguém, então não tem uma dissolução. A questão é que esse líquido ele vai ter densidade intermediária aos participantes que você quer separar. Olha o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei areia e óleo de soja. Então é uma mistura bem bagunçada, areia e óleo de soja. Eu faço a flotação com água. Quando eu jogo a água, o que acontece? O óleo de soja, que é menos denso, sobe. E a areia, que é mais densa, desce. Então a flotação é isso. Adicionar um líquido para separar dois componentes com densidades diferentes, tá certo? E densidades, onde esse líquido adicionado tem a densidade intermediária aos participantes que eu quero separar. Filtração, amigos. Filtração, no caso, é você utilizar um filtro. Pode ser um filtro de papel, pode ser um filtro de tecido. E qual que é a intenção desse filtro? Fazer com que o material sólido da mistura fique retido no filtro e o material líquido ou o material gasoso atravessem esse filtro, tá? Então, existe a filtração sólido-líquido e existe a filtração sólido-gás. Então, no caso, seria uma mistura heterogênea a ser filtrada. Olha o primeiro exemplo que eu trago ali, ó. Né? A primeira foto aí que nós temos é uma filtração líquido-sólido. Eu uso um filtro de papel, eu pego, por exemplo, uma mistura de água e areia. Eu posso jogar essa mistura de água e areia ali dentro desse funil. A água vai passar pelo filtro e a areia vai ficar retida. Um outro exemplo que vocês podem ver aí ó, é a filtração sólido-gás. Então eu coloquei a foto de um aspirador de pó. O aspirador de pó, ele puxa para dentro dele todas as impurezas sólidas juntamente com o ar atmosférico. E aí, se não tivesse saída para o ar atmosférico, ia ficar muito cheio, ia parar de funcionar, ia explodir, sei lá o que ia acontecer, né, amigos? Então, o que acontece? Dentro do aspirador de pó existe um filtro de tecido. Então, o aspirador ele puxa para dentro os sólidos e o ar atmosférico. O ar atmosférico entra e consegue sair. Então, ele sai pelos poros desse filtro de pano. E a poeira, né, as impurezas sólidas, vão ficando retidas ali dentro. Então, também trata-se de uma filtração, tá bom? A filtração a vácuo, ela acontece, pessoal, quando você tem uma mistura onde o sólido é muito fininho, tá? Então ele costuma ficar agarrando, prendendo, tampando o seu filtro. Então você começa a colocar a sua mistura líquido-sólido e o sólido muito fininho, sabe? Tipo, um exemplo meio grosseiro dizer, mas tipo um mingauzinho. Então ele cola e tampa os poros do seu filtro, dificultando essa filtração.
Pois bem, aí o que você faz? Você usa uma trompa de vácuo. Reparem que nesse caso aí, ó, essa vidraria que eu tenho é um Kitazato. Ele tem uma saída com uma mangueirinha. E esse motor que está conectado aí, o que ele faz? Ele cria um vácuo lá dentro desse Kitazato, pessoal. O que acontece é o seguinte, ele vai puxando o ar lá de dentro. Então a pressão dentro do recipiente vai ficando muito pequena, menor do que a pressão atmosférica do lado de fora. Então ele como se sugasse o líquido pelo filtro. Então ele força o líquido a sair com mais velocidade. Então a filtração a vácuo, resumidamente, ela é utilizada para acelerar um processo de filtração que seria mais difícil de acontecer, tá bom? Última da nossa aulinha de hoje, extração. A extração é o fato de você conseguir extrair parte de um componente natural, tá? Existem vários tipos de extração. Um exemplo clássico que eu coloquei aí é a filtração, a extração, quando o café. Quando você joga água quente no filtro e ali já tem o pó de café, o que você tem? Água quente. Primeiro, extrai a parte solúvel do café e em seguida acontece uma filtração, porque passam pelo filtro a água quente, o extrato do café, né, e o açúcar, caso você tenha feito café com o mesmo, tá certo? E fica retido no filtro a parte insolúvel do café. Existem outras formas de extração, tipo fazer chá, tá? De pacotinho ou chá convencional. A água quente extrai parte, né, do material. Um outro exemplo, pessoal, moer cana, tá? Só o fato de esmagar a cana e extrair o caldo da cana também é chamado de extração, tá ok? Pois bem, beleza, meus amigos. Então, no nosso próximo encontro, a gente termina os métodos de separação de mistura, né? Porque o importante é vocês trabalharem, mas para não ficar muito cansativo, a gente está dosando as aulas, tá certo? Em união com algumas questões, tá? É sempre um prazer falar para vocês. Até breve.